Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, a nossa aula de hoje vai ser uma aula de história. E nós vamos dar continuidade à nossa unidade 4, que é o tema Conviver e Transformar. E aí a gente vai ver como as atividades humanas elas se desenvolviam no passado. Nós estamos estudando nessa unidade 4 aqui, como as pessoas trabalhavam, como elas se vestiam, quais são as profissões que nós temos atualmente. E hoje a gente vai ver quais eram as atividades profissionais, como as pessoas faziam as coisas antigamente, no passado. E nós temos aí algumas gravuras de pessoas, por exemplo, aqui, nós temos aqui, nessa primeira página, aqui na página 114, nós temos duas gravuras, de pessoas fazendo um calçamento, fazendo uma calçada de antigamente, de 1827, e aqui nós temos o quê? Uma viagem pelo interior do Brasil, bem aqui nessa foto aqui. E aí o que acontece, gente? Olha só, a gente sabe que hoje as pessoas elas têm várias profissões, Uns são médicos, professores, enfermeiros, então cada pessoa desenvolve seu papel na sociedade de maneira o quê? Profissional, Todos para contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade e para o bem de todos. Então, olha só, antigamente, as atividades profissionais desenvolvidas antigamente, elas ocorriam tanto na cidade como no campo, Na cidade nós tínhamos antigamente o quê? As pessoas que construíam calçadas, como está aqui nessa foto, na primeira pintura que tem aí. E na segunda pintura nós temos o quê? Já uma atividade desenvolvida no campo, no interior do Brasil. E aí no Brasil, por exemplo, nós temos aí na primeira fotografia, na primeira imagem que foi pintada, a construção de ruas e o calçamento das vias públicas. É isso que vocês vão ler aqui, nessa página 114. Essa paisagem ela começou a se modificar a partir de 1824, como nós podemos ver aqui na cidade do Rio de Janeiro. Só que algumas mudanças não ocorreram somente nas cidades, elas ocorreram também o quê? No interior do Brasil, ou seja, no campo, na parte rural, tá? Então também esses lugares sofreram grandes transformações. E aí a gente vai ver aqui que as florestas, elas foram derrubadas, para serem construídas fazendas, plantações, não é verdade? Principalmente nessa época aqui, as plantações de café, que era um dos produtos mais cultivados no nosso país, tá? Então, o café, nesse período aqui, que essas florestas foram derrubadas, elas eram a base econômica local, do Brasil aqui, era um grande produtor do café, tá? Hoje nós sabemos que essas derrubadas, elas ocasionam o quê, gente? Grandes impactos ao meio ambiente, Os animais morrem, os rios secam, não é verdade? Por exemplo, nós estamos vivendo agora um momento muito triste aqui no Brasil com as queimadas, As queimadas estão matando os animais, estão secando os rios, não é verdade? Então tem muito, está poluindo o meio ambiente. Então os impactos de uma derrubada de floresta, de uma queimada, ele é muito prejudicial para todas as pessoas. Então na página 114, nós vamos ler muito sobre isso aqui, tá? E na página 115, nós vamos continuar falando sobre isso aqui. E aí a gente já vai falar sobre um pouquinho da história de Minas Gerais durante o século 17, que compreende do ano de 1701 até 1800, tá? Onde surgiram várias cidades, como Ouro Preto, Mariana e Diamantina. E as pessoas nesses locais, elas trabalhavam especificamente o quê? Na mineração, Por isso o nome dessas cidades aí, tá? E nós temos aqui uma imagem também, bem aqui, que está mostrando a lavagem do ouro, Lavagem do ouro. E essa foto aqui, essa pintura aqui é do ano de 1827 também, bem antiga, E aí tem o quê? A partir desse momento aqui, começaram a surgir uma outra profissão, Que foi o quê? A profissão de garimpeiro, Foi muito importante porque os garimpeiros, eles faziam o quê? Eles extraíam o ouro dessas minas
e vendiam, né? E aí a partir daí ficou conhecida essa área aí como o Caminho do Ouro, tá? Ligava essas regiões de Minas Gerais ao porto de Paraty, no Rio de Janeiro. E passava por várias cidades durante o seu caminho. Então esse Caminho do Ouro aqui, ele foi construído tendo como referência as trilhas abertas pelos indígenas guaianazes, né? Porque os indígenas, o que acontecia com eles? Eles conheciam todos os caminhos da floresta. Então as pessoas que vieram para cá nesse período, elas tinham os indígenas como os guias, para levar elas a esses locais aí onde tinham esses minerais, tá? Esses minérios, né? E aí o que foi que aconteceu? Deu origem a uma estrada real, que é esta aqui, ó, que está numa fotografia bem atual. Essa bem aqui, que está dizendo aqui, ó. Grupo de caminhantes percorre trecho da estrada real, que vai de Diamantina até São Gonçalo, no Rio das Pedras, em Minas Gerais. Essa foto aqui é desse local já bem atual, tá bom? E lá embaixo, para concluir a parte da leitura, está dizendo assim, olha. Além de contribuir para o surgimento de cidades e a criação de estradas, o trabalho de exploração e comercialização do ouro proporcionou o desenvolvimento de várias profissões, especialmente aquelas ligadas ao comércio, né? Extraíam o ouro e faziam o que depois? Faziam a venda, né? Para o comércio, tá? E aí surgiram, próximo desses locais aqui, o que? Mercearias, quitandas, né? Pequenos comércios para vender alimentos, basicamente alimentos, tá? Então, na página 116, nós vamos fazer uma atividade. E nessa atividade está dizendo assim, ó, para vocês pegarem uma folha, daquelas em branco, tá? E fazer um desenho ou uma colagem de uma atividade de trabalho desenvolvida na comunidade em que você vive. Ou seja, próximo da gente. E aí a gente vai responder, né? Que atividade é essa? Qual é a importância dessa atividade e como essa atividade modifica a sua comunidade. E na segunda questão nós temos aí o seguinte, ó, um quadro para vocês preencherem, que está dizendo assim, olha, preencha o quadro com as respostas das perguntas sobre cada um dos profissionais citados. E eu vou dar o exemplo apenas do enfermeiro. Como é para fazer, vocês vão fazer sozinhos depois, a do pedreiro e do cozinheiro, tá? E nós temos aí. E aí diz assim, olha, por exemplo, o enfermeiro, ele está muito em evidência agora, né, por causa do coronavírus, né, do Covid. Então, olha só, o que faz e onde ele trabalha, né? O enfermeiro, ele faz o quê? Ele auxilia e ele cuida das pessoas que estão doentes, não é verdade? E ele trabalha onde? Em hospitais, unidades de saúde, postos de saúde, né? Como ele transforma e impacta positivamente a comunidade? O que ele faz de bom para a comunidade? Ele auxilia as pessoas, né? Ele consulta, ele medica as pessoas. E o que ele faz que ele pode fazer para impactar de maneira negativa a comunidade? Por exemplo, se o enfermeiro for lá, pegar uma seringa que ele usou de um remédio e jogar num lugar inadequado, ele pode causar o quê? Danos ambientais e até danos à saúde das pessoas. Porque as pessoas podem ir lá, pisar e acabar se furando. Não é verdade? Então, vocês vão fazer a mesma coisa na parte do pedreiro e do cozinheiro. Tá? Vocês vão preencher esse quadro aí. O que faz e onde trabalha, como transforma e impacta positivamente a comunidade e como pode impactar negativamente a comunidade. Peguem como exemplo o que a tia deu agora sobre o enfermeiro, tá bom? E aí a gente vai passar para a página 117, que tem uma imagem aí de um meio de transporte, né? Aliás, dois, né? Um ônibus com tração animal e um trolebus. Olha só, gente, isso aqui eu não tinha nunca visto isso aqui, tá? Mas ele parece muito com o nosso ônibus, né? E aí tá perguntando lá embaixo assim, olha, as duas imagens mostram tipos de transportes antigos e bem antigos, né? Mas ainda possíveis de serem encontrados. Em alguns lugares, por exemplo, do Brasil, alguns interiores ainda tem esse meio de transporte, tá? Para que eles são utilizados? Eles são utilizados para quê? Para transportar muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Vocês podem ver que tanto num como no outro cabem várias pessoas.
Na letra B está dizendo assim, olha, quais são as diferenças e as semelhanças que você observa entre dois veículos, né? Qual é a semelhança entre esses dois ônibus aí? Dois tipos de ônibus aí, né? Eles levam muitos passageiros e eles têm que ter o quê? Uma pessoa para conduzir, tem que ter um motorista, né? Um condutor. E as diferenças, né? É a maior capacidade de transporte de pessoas de veículos mais modernos, né? Um, por exemplo, é mais moderno, né? E o outro já é mais bem antigo, né? Tem até atração animal. O que é atração animal, gente? A tração animal é quando ele é conduzido, quando ele tem o quê? Como para movimentar ele. Ele tem o quê? Os cavalos, não é verdade? Um tem os cavalos e o outro não, já é movido o quê? Ao motor, tá? Então, o movido a cavalo, os animais, ele é o mais antigo. E na letra C diz assim, olha, qual é a importância de veículos de transporte coletivo para a comunidade e quais as mudanças que da paisagem ele pode causar, né? Qual é a importância dos veículos de transporte coletivo? Ele leva o quê, gente? Mais pessoas, né? Enquanto que os transportes que são individuais, eles levam poucas pessoas, na verdade, tá? E aí, assim, olha, quanto mais carros estiver na rua, o que acontece? Eles são capazes de o quê? Prejudicar mais o meio ambiente por causa da fumaça que eles soltam quando eles são utilizados, tá? E aí, por exemplo, o transporte coletivo, ele leva um número maior de pessoas, na verdade? E aí gera uma economia o quê? De energia e polui menos o ambiente. Enquanto que se tiver vários carros pequenos, particulares, eles vão poluir mais o meio ambiente. E por último, na quarta questão, nós temos aí, olha, uma imagem, né? Está dizendo assim, olha, observe a imagem ao lado feita por Jean-Baptiste Debré. Ela representa trabalhadores serrando madeira em 1822. Essa atividade transformou a paisagem de duas formas. Quais são elas? Né? Então, olha só. Ela foi feita o quê? Foi derrubada uma árvore para fazer o quê? Esse pedaço de madeira aí, né? E a segunda, quando a madeira ela foi utilizada o quê, gente? Na construção civil, né? Então, ela, ao mesmo tempo que ela derrubou a árvore para fazer a madeira, ela teve uma outra utilidade, que foi o quê? Para ser utilizada na construção civil, na construção de casas, de móveis, tá? Então, olha só, nossa aula de hoje ela vai até a página 117 e a tia Silvia vai mandar mais atividades para vocês fazerem referentes a profissões, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa atividade sobre o Dia das Crianças.